Bem, meus queridos amigos, irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma terça-feira. Aliás, nesse interregno que houve, era sempre às terças-feiras, mas retornando às terças-feiras com a nossa resenha literária, que desde o princípio nomeamos essa resenha literária com o título de Em Algum Lugar do Jardim. Por quê? Né? Porque, segundo aquele velho e belíssimo adágio, não é? Uma casa sem livros é como um jardim sem flores. E eu acredito muito nisso. O livro, para mim, é o ideal de vida, não apenas por elementos de cultura, mas o que ele acarreta na reforma íntima do indivíduo. O que ele acarreta é transformador na alma que não é pequena. Então, a nossa resenha sempre se intitulou e vai permanecer em algum lugar do jardim. A princípio, apresentávamos aqui sempre uma obra, era Bruno Tavares sozinho, mas eu tenho um amigo de mais de 30 anos, a nossa amizade perdura décadas já, Silvio Mariano, presidente do Núcleo Espírita Jesus no Lar, e o querido Silvio, também, como eu, é um leitor, quanto mais, não é? Um homem de vasta leitura, é um livreiro, ele não é só presidente da instituição que ele moureja, ele é um livreiro também, não é? E eu fiz o convite, graças a Deus ele aceitou. O querido Silvio passou a participar, fazendo uma tabelinha. No primeiro momento eu trago uma obra, no segundo momento ele traz outra obra. Então, é um momento de alegria imensa estar aqui com meu querido amigo Silvio Mariano. Daqui a pouquinho ele vai adentrar para a gente ter aquela conversa fraterna, gostosa, autêntica, verdadeira, né? Sem impostação. Adoro Silvio Mariano. Né? Então, pessoal, vamos iniciar nossa reunião elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de divulgar o livro, e divulgar o livro a mancheias. Esse é o desiderato de todo espírita, principalmente porque a obra espírita transforma caracteres. É uma obra redentora. Então, nesse afã de divulgar os livros luminosos da literatura espírita, estamos aqui agradecidos a Jesus. Bem, meus queridos e amados irmãos, em algum lugar do meu jardim, na noite de hoje, eu trago aqui uma obra. Eu já fiz umas resenhas com obras dessa minha querida amiga Lúcia Loureiro, grande pesquisadora da Bahia. Entrevistei ela mais de uma vez nos nossos programas. Lúcia Loureiro é autora de uma obra-prima. Todo pesquisador, historiador, estudioso da nossa doutrina, se quiser conhecer o Espiritismo no Brasil, precisa ler a obra O Movimento Espírita no Estado da Bahia. História do Movimento Espírita no Estado da Bahia. Um calhamaço, uma obra impressionante. Então, a querida Lúcia Loureiro já foi contemplada aqui em uma resenha nossa com essa obra e também com Palcos Encantados, né? Lá do Telma, o Teatro Espírita Leopoldo Machado, lá da Bahia, que ela foi fundadora, junto com o seu querido marido, à época os dois fundaram o centro, Carlos Bernardo Loureiro, não é? De tão grata memória e recordação. Quem é que no movimento espírita não conhece, não respeita
essa figura humana extraordinária que permanece como espírito imortal, Carlos Bernardo Loureiro, né? Mas hoje eu queria trazer uma terceira obra de Lúcia Loureiro aqui. E por que dessa volta da nossa resenha trazer Lúcia Loureiro? Vocês vão saber daqui a pouquinho na minha conversa com Silvio Mariano. Lúcia Loureiro vai aparecer também na nossa conversa com Silvio Mariano. Então, nesse primeiro momento, eu quero trazer aqui, em algum lugar do meu jardim, essa flor da literatura espírita, que é Colônias Espirituais. Colônias Espirituais, que é um livro maravilhoso, a Lúcia me ofertou. Eu tenho as 3 obras dela, né, citadas aqui. Então, qual é a importância desse livro? Né? Porque até no movimento espírita, na contemporaneidade, se discute muito a questão das colônias espirituais. Né? Mas Lúcia, como uma pesquisadora sensata, uma pesquisadora que foi no afã de trazer verdadeiras pérolas, ela vai até as obras clássicas do Espiritismo, vai até a Revista Espírita de Kardec, as obras complementares, não só em André Luiz. E o pessoal discute muito hoje, e eu quero deixar aqui claro que eu acho a obra de André Luiz como o grande homem de ciência, o professor Hernando Guimarães de Andrade achava, né? Uma obra que vai ser estudada nas maiores universidades do mundo. Citação essa do Hernani, que eu concordo em totum, em totum. Mas tem um pessoal aí hoje meio cientifiloide, né? Então, cientificistas sem ciência que querem condenar a obra de André Luiz como livrinhos, romancinhos, já não aceitamos de forma alguma esse determinado ponto de vista. Mas aí vem essa obra, Colônias Espirituais, da querida Lúcia, e ela dá um show, tá? Indo até para aquela coisa dos mundos primitivos, mundos transitórios de O Livro dos Espíritos, quando ela traz aqui a visão dos bivaques. Né? Então, vale a pena ler, é uma obra maravilhosa. E esta grande pesquisadora que mergulhou no movimento espírita do estado da Bahia com a sua história, uma obra maravilhosa, porque lá foi a criação do primeiro grupo familiar do espiritismo, né? E do primeiro jornal da imprensa espírita também, o Eco da Além Túmulo, com o inovidável Luiz Olímpio Teles de Menezes, né? Então, fica aqui a indicação tanto da obra como dessa grande pesquisadora. Vejam as 2 entrevistas que estão no meu canal com a Lúcia Loureiro, e uma ela traz fotografias das materializações ocorridas na sua casa de Carlos Bernardo Loureiro, em sessões memoráveis, então, do espírito noiva, né? Com o médio José Medrado. Então, vale a pena, um espetáculo o trabalho, tanto literário como da fenomenologia mediúnica de Lúcia Loureiro, né? Então, meus queridos irmãos, deixemos agora esse momento de solitude minha, não é? E eu vou aqui abrir a porta para entrar aqui na nossa sala de reunião, de bate-papo com o querido Silvio Mariano, não é? Então, vamos lá conversar com Silvio Mariano nesse segundo momento do nosso programa. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estou aqui com meu querido amigo Silvio Mariano, como eu citei há momentos atrás, que faz esse bate-papo sempre trazendo a resenha espírita, as obras literárias. Silvio é um leitor, quanto mais, tem uma vasta leitura e ama a literatura espírita. Mas, antes de mais nada, Silvio, meu amigo, quanta saudade dos nossos programas, embora que a gente se viu há pouco tempo atrás, já, mas uma saudade, ao mesmo tempo, também da passagem de minha mãe para o plano espiritual, que eu não voltei por esse motivo, não é? Parei
durante esse período todo, mas é uma alegria estar aqui de novo, retomando a nossa resenha. Tudo bom, Silvio? Excelente, Bruno. Boa noite, nossos queridos amigos do nosso blog. Estamos novamente reunidos. Tenho certeza que Dona Eva, no mundo espiritual, deve estar muito feliz com esse novo recomeço, porque ela é melhor do que ninguém, vai ver a necessidade e aquilo que traz de alto proveito do que o seu filho Bruno faz em prol da doutrina espírita. Então, motivo de muita satisfação nós estamos aqui de volta e com muita alegria. Silvio, digamos assim, a gente citava sempre a proteção do Jesus no lar, seu Alfredo, Dona Naída e Hortêncio. Agora, minha mamãe também está no grupo de apoio de proteção ao nosso programa também. Exatamente, exatamente. Tenho certeza que ela vai ser como a mesma coisa que ocorre com o Divaldo, que diz que amanhece o dia, já está dizendo assim, a mãe dele diz, meu filho, você já orou? É a mesma coisa, Dona Eva, em relação a você, essa ligação de amor, viu? Bom, meu amigo, tive recentemente, há 15 dias atrás, eu fui no Jesus no Lar, nessas manhãs de sábados maravilhosas, né? Que a gente encontra o pessoal ali, fiquei conversando com Silvio, Lamenha, um abraço em Lamenha, Vianney, né? Mas, Silvio, o motivo de eu ir ao Jesus no Lar é porque um autor deixou uma obra autografada, um belo autógrafo para mim, não é? Então, é uma obra nova que está surgindo aí no movimento espírita, pernambucano, primeiramente, não é? Eu queria falar sobre essa obra, né? E o autor é uma pessoa aqui no nosso movimento conhecida, não é? E agora entrando nesse campo também da literatura, lançando um livro, né? Você podia falar dessa obra do Núcleo Espírita Jesus no Lar, uma trajetória de luta, Silvio? Por favor. Bruno, você está sendo muito generoso. Na realidade, vamos dizer, eu escrevi esse livro, mas esse livro já vem de bastante tempo. Era um sonho que eu acho que era uma indução que havia até do mundo espiritual lá de Jesus no Lar, porque eu sentia que o tempo ia passando e quando normalmente eu falava assim de Alfredo, tinha um grupo lá mais antigo, eu, Reinaldo, Jorge, que sempre estava falando em Alfredo, lembrando Alfredo. E alguns, até frequentadores, ou até mesmo diretores, ficavam até meio enciumados. Rapaz, você só vive falando de seu Alfredo. Eu digo, a gente fala em seu Alfredo, porque seu Alfredo tem essa casa que nós convivemos hoje aqui, devemos a ele. E nós precisamos preservar, porque amanhã depois a própria figura do seu fundador seria desconhecida, ninguém nem falaria. Então, na realidade, eu não me considero escritor, não. Eu peguei uma série de informações. Esse trabalho já começou há mais de 15 anos, que na época eu pedi, você conhece, que foi da Casa dos Humildes, Zé Luiz de Oliveira Júnior, que é promotor público. Aí eu já falava o desejo de fazer algumas anotações de Jesus no Lar, ele me ajudou e muito. Ele praticamente foi a parte inicial de todo esse trabalho em termos de ordenamento. Lógico que ele tinha que trazer as informações. E foi passando o tempo. Depois, nós pensamos de lançar esse livro quando Jesus lá ia completar 50 anos. Mas não foi possível, porque ele procurou uma gráfica, tentou, vamos dizer assim, procurar alguém que pudesse estar nesse métier de edição de livro oriental, e não conseguiu, mesmo querendo remunerar. Aí, nos 50 anos, nós conseguimos, vamos dizer assim, uma entrevista com o Divaldo em Caruaru. Não conseguimos fazer o livro, que já foi uma frustração. Quando completou 70 anos, não será possível que a gente não possa fazer alguma coisa. Eu externei essa dificuldade a você, e você também é padrinho do livro, porque na época
Você já tem entrevistado uma pessoa que eu já conhecia, assim, pelas qualidades e pelas as publicações dela, que era Lúcia Loureiro. Aí eu disse, ô Bruno, você teria como dar uma conversadazinha com Lúcia Loureiro, para ver se ela podia me ajudar, tá lembrado? E, inclusive, você diga a ela que a gente pode até fazer um pagamento, não que é um negócio, porque a gente já vem procurando isso há quanto tempo, então você realmente é o padrinho também do livro. O Silvio, Lúcia Loureiro, coitada, caiu na lábia desses dois lobos aqui, Bruno e Silvio Mariano, né? Mas para o bem. Ela caiu na lábia para o bem, por isso que ela se deixou cair na lábia, né? Silvio, mas fale-nos sobre a querida Lúcia Loureiro, né? Até a capa do livro tem uma história também, não é, Silvio? Se pudesse falar. Essa família Loureiro é uma família magnífica. A começar pelo Carlos Bernardo Loureiro, que eu já tenho admiração, um jeitão dele todo especial. Depois, Lúcia, que integrou de me querer me ajudar, eu mantive contato com ela. Olha, vamos fazer. Mande o que você tiver aí. Eu mandei o material e ela adequou. Mas a capa do livro tem um filho dela, que é Marcelo Loureiro, que é auditor do Tribunal de Contas da Bahia, que se prontificou, fez essa belíssima capa. E ainda teve, porque a gente pensa que livro é coisa fácil. Então, teve a filha dela, Sandra Loureiro, que ela também fez, vamos dizer, revisão do livro. Porque, olha, a gente pensa que fazer um negocinho, apesar simples, não é um livro em si, foi um opúsculozinho, mas que marcou bastante. Já vamos essa semana, completando 200 exemplares, porque normalmente tem um pequeno custo de cada livro, mas Jasonolar não pensa distribuir gratuitamente, porque nós fazemos questão de servir de referência uma grande luta, não querendo desmerecer os outros centros que foram fundados em Pernambuco e no Brasil, que é um trabalho, normalmente, uma fundação do centro, é um trabalho de muito amor e muita abnegação. Mas seu Alfredo foi um ponto fora da curva, porque ele foi um homem arrojado. Na época, já tinha, como nós conversamos antes, programa em rádio, pagava a Rádio Olinda, do bolso dele, pagava, vamos dizer assim, ele foi quem trouxe a primeira vez de volta a Pernambuco em 1952. Então, ele dizia para mim que a vida dele era um livro aberto, com algumas páginas arrancadas. Porque todos nós, infelizmente, nós sabemos que acha que o espírita é humano como qualquer outro, passível de falha, e isso faz parte do crescimento espiritual do homem. Mas seu Alfredo tinha um mentor espiritual que foi o Emmanuel dele, chamado Joca, João Monteiro do Rego Barros, que era um médico, que dizia o seguinte, que entre acertos e erros, a balança estava mais favorável a ele, nos acertos. Porque você sabe que um erro é um erro, mas um ato de amor, conforme o próprio Evangelho, quando há esse ato de amor, aquilo é multiplicado por centenas ou milhares pela espiritualidade, para compensar o serviço. A misericórdia de Deus é tão grande que faz exatamente isso. Então, os erros é um peso, mas as virtudes são aumentadas pelo plano espiritual. Então, seu Alfredo Azevedo, Dona Naide, que foi a esposa dele, uma grande dama, eu acho assim, no meu íntimo, que espiritualmente ela está melhor do que ele, viu? Como toda mulher, pelas dores, pelo sofrimento, pela nobreza. E uma coisa interessante, que você veja, ele foi de uma família numerosa e praticamente de 10 filhos, só uma pessoa mais assim que eu convivi teve mais simpatia pela doutrina espírita, os outros não, praticamente, mas cumpriu, porque a meta, a gente não pode pensar
em termos familiar, está a grande divisão entre família espiritual e família material. Então, eu acho que eu faço parte da família espiritual do velho Alfredo, porque eu tenho um grande amor. Jesus no Lar, e o próprio senhor Alfredo, para mim, foi como se fosse um pai, mas Jesus no Lar vem procurando dar um exemplo em termos do que a gente deve fazer pela casa. Quando completou agora 70 anos, Divaldo até se prontificou a fazer uma gravação. Uma pessoa que é muito ligada a ele aqui em Recife me procurou, dizendo que ele ia fazer, vamos dizer assim, uma gravação em homenagem aos 70 anos de Jesus lá. Mas depois ele teve que fazer uma cirurgia, não foi possível. Ele também já está bastante idoso, ninguém mais. Eu tenho certeza que ele há de vibrar e essa espiritualidade, que eu tenho uma ligeira impressão que nós de Jesus lá temos uma vinculação com a mansão com Joana de Ângeles. Tanto é que Walter, que era o correio, que desencarnou em 1900, já faz parte lá. Seu Alfredo, naquela revista que foi lançada há uns 2 meses, sobre 70 anos da Mansão do Caminho e 75 do Caminho de Redenção, está lá o retrato de seu Alfredo na capa de um livro. Esse livro custa R$ 150, só em crochê, coisa belíssima. Está lá o retrato do seu Alfredo. Então, mostrando essa vinculação total desse grupo Jesus no Lar com a Mansão do Caminho. Não é? Silvio, você me lembrou um momento, uma conversa nossa, não é? Através de um documento que o Alfredo Azevedo dizia para o pessoal que frequentava o Jesus no Lar, mais ou menos assim, né? Entrem, pisem nesse chão do Jesus no Lar, mas pisem com cuidado, porque vocês estão pisando nos meus sonhos. Né? Rapaz, isso é lindo demais. Isso é uma declaração de amor para uma casa espírita que eu não conheço, tão bela, né? Tão bela. Bruno, uma coisa interessante. Você sabe que no meio espírita, questão de mediunidade, esse Alfredo dizia para mim que era o calcanhar de Aquiles. E tinha algumas pessoas lá de Jesus lá, ligadas à parte mediúnica, dando a entender, assim, na época, que seu Alfredo estava se recuperando no mundo espiritual. Né? Quando eu consegui fazer entrevista, quando Jesus lá completou, lá em Caruaru, os 50 anos, Divaldo, na mensagem dele, diz: olha, Alfredo continua lá atuante dentro, né? Não é negócio de conversinha, não, é mandando você brasa em termos de trabalho, ele, Dona Didi e todos aqueles que já começaram com Jesus no Lar. Então é isso. Eu disse a você que teve uma vez lá, chegou um espírito e disse: oh, eu sou Jerônimo, e tanto Jerônimo e Beatriz. Aí disse: eu trabalhei aqui. Eu procurei, sabe, não vi, não sabia nada dessa história de Jerônimo e Beatriz. Aí eu consegui umas fotografias antigas. Quando eu levei uma certa feita lá no centro de convenções com o Rudival Cohen, aí ele disse: olha, eu quero a cópia dessas fotografias. Aí eu mostrei aqui: Edivaldo, olha, você aqui novinho. Aí disse: olha, o Jerônimo aqui. Ó, eu não sabia quem era Jerônimo e não conhecia o restante. Depois ele disse: olha, Beatriz aqui. Entendeu? Então a gente vê, porque daqui um pedaço a gente está partindo. Eu já vou com 74, então a gente tem que deixar isso para o futuro, as futuras gerações. A gente hoje tem uma coisa que melhorou muito, que dizia assim: é o centro de seu Alfredo. Hoje é núcleo espírita Jesus no Lar, independente de pessoa, e que tem que ser assim. Então, Jesus no Lar esse pronto-socorro aqui dos céus, porque eu ouvi de Divaldo dizer para mim: Silvio, Jesus no Lar é uma casa de cura. Porque numa dessas fotografias antigas, ele estava de óculos, e o Divaldo disse: oi, Divaldo, você já usou óculos? Aí disse: olha, eu vim a Recife, naquela época, senhor, você tornou-se muito amigo de Alfredo, vinha aqui para lançamento de livros, o Alfredo trazia ele.
tinha posses e condições, e ele disse que tinha um problema de estigmatismo, e ele foi, nessa viagem que ele veio a Recife, foi feito um tratamento nele e não precisou mais usar óculos. Eu vi essa frase que é muito forte: Jesus no lar é uma casa de curas. Agora, é uma pena ainda, viu, Bruno, que uma casa de uma grandeza dessa, feita de Jesus no lar, os seus, grande parte dos seus, assim, frequentadores e até trabalhadores, podia ter mais amor, assim, entendeu? E ter mais garra. Aí, às vezes eu fico pensando, rapaz, sou eu que estou falhando, é porque não tenho aquele carisma. Porque você sabe o seguinte, as casas espíritas, infelizmente, quando tem um médico, assim, a Mansão do Caminho, Divaldo é o esteio. Porque, além dele ser o fundador, ter a mediunidade ostensiva, tudo isso, eu não tenho nada. Seu Alfredo, quando disse, você vai ser o presidente aqui de Jesus lá, eu digo, seu Alfredo, eu não tenho condições de nada, não tenho condições de ser, não. Ele tinha comprado a parte do imóvel, tinha comprado terreno, escola, tal, mediunidade. Tanto é que era muito engraçado. Seu Alfredo estava indo na segunda-feira, e todo mundo ia lá. Como sempre, a grande tendência é as pessoas ir em busca de interesses pessoais. E ela era doença, dificuldade. Aí seu Alfredo estava muito cheio na segunda. Aí seu Alfredo dizia assim: olha, Silvio, eu vou agora dar uma ida na quarta-feira. Aí, mas não diz nada, não. Aí o pessoal começava a vir na segunda. Cadê seu Alfredo? Eu digo, não, seu Alfredo não veio hoje, não. Mas estava na quarta. Aí daqui um pedaço o pessoal sentia que ele estava frequentando a quarta, aí já diminuiu a segunda. Entendeu? São essas coisas que, né, que infelizmente existem ainda. Meu amigo Silvio, aí a terceira questão que a gente vai tratar aqui agora. Eu conheço você há mais de 30 anos já, e houve um momento que eu comecei a ir ao Jesus no Lar para fazer palestra, e eu me lembro, Silvio, o primeiro momento que você me mostrou os documentos que você é detentor da posse, o Jesus no Lar, não é? Programas da Rádio Olinda, da velha Rádio Olinda, não é? Você até me deu um material para eu fazer uma gravação. Eu fiz uma gravação em homenagem à história do Jesus no Lar. E eu pude ver, tem fotografia de Divaldo novinho descendo do avião da Pané, não é? Divaldo palestrando no Jesus no Lar. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta, porque, para mim, você não é apenas um presidente de Casa Espírita. Eu disse isso até na primeira parte do programa hoje. O Silvio Mariano é um livreiro, trabalha com livraria, ama os livros, mas eu quero ainda, não é, colocar aqui que você é um documentarista. Você gosta de guardar, de sistematizar, tudo em ordem cronológica. Por isso que aqui o nascimento dessa obra, não é? Mas a pergunta que eu lhe faço, Silvio, não é uma crítica, é uma constatação, não é? Meu amigo, você não acha que a memória do movimento espírita... Vamos falar aqui da nossa terrinha, eu e você somos aqui de Pernambuco. Essa memória do movimento espírita está periclitante, Silvio, onde não há iniciativas. Como você disse, a gente vai embora. As novas gerações precisam, não é, ter essa raiz, ter a identidade, não é, de quem fez o movimento espírita para trás. Eu queria a tua opinião sobre a importância das casas espíritas trabalharem essa área da documentação histórica. Olha, Bruno, você tem razão. A gente vê na Bahia um trabalho brilhante de Lúcia Loureiro, Memória da História do Espiritismo da Bahia para o Brasil, a história de Olímpio Stélio de Menezes. Um livro de 800 páginas, mostrando tudo isso, organizando. Eu acho que o livro de Lúcia Loureiro, de memória, é um referencial, não é só para a Bahia, não, para o Brasil. Aqui, alguns amigos, eu
tive interesse de divulgar o trabalho dela e repassei, inclusive, para Carlos Cardoso, da comissão. Eu digo, olha, veja isso aqui, é uma referência para você fazer um trabalho lá na comissão estadual, que ele é o presidente. O Washington, da federação, teve lá no dia do aniversário, eu apresentei um livro para ele, no sentido de para ele ver o que é, porque ali você vê, desde aqueles grandes trabalhadores da Bahia, os centros, as unidades, porque a gente sabe que, normalmente, muitas pessoas não têm. O pessoal é o seguinte, na casa espírita, eu vou dizer uma coisa interessante. A grande parte são mais frequentadores. Então, o pessoal só vai lá, encontra a casinha arrumada, a palestra para ouvir, tomar seu passe, tchau. Mas tem que ter esse amor, porque se não tivesse essa preocupação da minha parte, Jesus lá, possivelmente, daqui a um pedaço não ia ter história nenhuma. E você, nesse pequeno opúsculo, você vê a grandeza, a luta de um homem para fazer uma instituição espírita. E que, com isso, vamos dizer assim, nós sabemos, inclusive, hoje nas referências espirituais, que uma casa espírita, para ser fundada, não é coisa simples, não. Não é brincadeira de encarnado, não. A espiritualidade já, vamos dizer assim, programa, como foi dito aí. Depois, o próprio Hortêncio, que tinha desencarnado, que já era um espírito elevado, induz a família, vem com outro nome, chamando Jordão, porque tinha desencarnado em 48, em 51, isso está na hora de fazer uma instituição. Com isso, ele vai dar as diretrizes. Ali tem aqueles trabalhadores que vêm fazer a programação. E a gente tem imprudência. Eu mesmo lá em Jesus, lá, uma certa feita, para você ver, eu fui dizer assim, você tem uma reunião na casa espírita, uma reunião mediúnica. Às vezes o médio pensa que você dizer, olha, a reunião hoje não vai ser de 7, não, vai ser de 9, de 8 ou de 9. Sim, mas você tem que combinar com a espiritualidade, que eles têm compromisso e têm responsabilidade. Como é que a pessoa vai marcar uma coisa que ele não está no comando dele? Então, são essas coisas que a gente vai clareando, tudo tem sua época. Eu, quando comecei no Espiritismo, aqui em Recife, só quem vendia livro espírita era a Banca Espírita, a Livraria Moderna, no primeiro andar, junto Maçonaria, Candomblé, não sei o quê, e a Federação. Hoje você vê que o livro espírita está divulgado em tudo quanto é de livraria do mundo. E você, com a tecnologia, vamos dizer assim, tivemos a pandemia, houve esses contatos de live, que foi muito bom para o espiritismo, que deu uma abrangência, porque antigamente ficava só nos 4 limites da casa espírita. Hoje você já vê palestras, certo? Abriu horizontes. Eu digo a você, eu sou um Silvio, que era espírita até antes da pandemia e depois da pandemia, porque eu vi grandes estudiosos, feito Luiz Lira e outros, que abrindo horizontes, e eu sentindo, vamos dizer assim, aquele impacto, porque, por exemplo, até Kardec tem um outro horizonte em relação a o que é verdadeiramente Kardec. Então, são essas coisas que a gente só tem que agradecer, primeiro a Deus, que é através dele, e agradecer a doutrina. E na noite de especial de hoje, agradecer a Lúcia Loureira, essa grande dama, e a sua família, que me ajudaram com muito amor, com muito carinho, e que pudesse sair esse pequeno opúsculo, o Núcleo Espírita Jesus no Lar, um trajeto de luta. Bom, fica aqui também um beijo em Lúcia Loureiro, querida. Outro dia eu brinquei com ela, viu, Silvio Mariano, que Lúcia hoje é casada com outro ser humano maravilhoso, né? O seu esposo. Eu disse, Lúcia, não sei como teu marido aguenta a gente ficar citando tanto Carlos Bernardo Loureiro. Ela riu, foi muito, disse, Bruno, ele admira muito também o Carlos, é o melhor amigo dos meus filhos, né?
Então, eu quero dar um abraço aqui ao esposo da querida Lúcia Loureiro também, não é? Então, Silvio, é isso, uma satisfação. Para a semana a gente vem aqui, já naquele formato de você trazer uma obra a cada semana para a gente conversar, essa conversa boa, fraterna e que acrescenta muito. Eu acho que estava fazendo falta, viu, Silvio? O movimento espírita pernambucano. É importante, em determinada época, se parar um trabalho para sentirem falta e ver que tem uma necessidade, né? Principalmente a memória do espiritismo aqui em Pernambuco. Meu irmão, vamos fazer uma oração, se você permite. Permito, vamos em frente. Vamos orar, agradecer por mais esse programa, pelo retorno da nossa resenha literária e na noite de hoje, essa noite de luz, pela apresentação da obra do Núcleo Espírita Jesus no Lar. Um trajeto de luta e agradecer esses espíritos magníficos que fizeram a seu tempo o possível para a preservação do movimento espírita pernambucano através dessa casa de luz, que é o Núcleo Espírita Jesus no Lar. Então, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma de todos. Silvio, querido, até para a semana. E me permitam dizer uma coisa, que agora todos os programas meus vão ser assim, né? Esse programa de hoje eu dedico à minha mamãe, que hoje habita o plano espiritual. Né? Muita paz, até para a semana, todos. Um abraço, Silvio.